Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live. Já quero lembrar os irmãos que para relevar alguns comentários que não são provenientes ao estudo que nós vamos aplicar aqui hoje, né? Então hoje nós vamos vamos fazer algumas análises de alguns salmos, né? Na live passada a gente foi até, eu acho que o 38. E aqui nós vamos começar no 40 por diante, né? Eu não vou ler todo o capítulo, né? Do versículo 40, só alguns versículos importantes, alguma chave de alguns versículos, né? Algumas chaves de alguns temas mais destacados. Então vamos lá. Capítulo 40 do Salmo 40, né? Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males, né? Então eu vou ler o versículo 6 aqui, né? Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, a análise desse versículo fala basicamente isso. O salmista estava cônscio de que os sacrifícios e os ritos simbólicos requeridos por Deus na sua lei eram insuficientes em si e não substituíam a dedicação genuína e sincera obediência a ele, né? Como diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Isaías capítulo 1, versículo 11 até o 17, e por aí vai. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento podem ser batizados em água, participar da ceia do Senhor, da adoração ou de cânticos de louvor, sem um coração realmente dedicado a Deus e aos mandamentos da sua palavra. Nenhum ritual religioso pode substituir a obediência que é própria da fé. Romanos capítulo 1, versículo 15, né? Então, meus irmãos, é isso que eu sempre falo, né? Obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Contanto, se obedecemos a palavra, é conveniente que a gente sacrifique também, né? Então vamos para o versículo 8 do capítulo 40. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos para a análise. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10, cita os versículos 6 e 8 deste salmo da Septuaginta e os aplica a Jesus Cristo. O versículo 6 fala da insuficiência do velho concerto. O versículo 7 refere-se à vinda de Cristo ao mundo para efetuar a redenção. Lucas capítulo 24, versículo 27 e João capítulo 5, versículo 46. Os versículos 8 e 10 ressaltam a sua obediência ao Pai Celeste, ao Pai Celestial, e sua pregação da justiça. O lema de toda a vida de Jesus foi: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. É mediante a obediência de Cristo até a morte que fomos santificados, né? Hebreus capítulo 10, versículo 10. Para que a lei de Deus fosse colocada em nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Logo, cada crente deve também afirmar essas palavras de Cristo na sua própria vida. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Versículo 8 também fala: a tua lei está dentro do meu coração. A fé obediente que Deus requer é uma fé que sinceramente se compraz em fazer a vontade de Deus e que manifesta o alegre esforço de guardar a palavra de Deus no coração. João capítulo 15, versículo 7. Então eu vou ressaltar um ponto importante aqui atrás, que fala assim: o salmista, né, fala que os sacrifícios e os ritos simbólicos requeridos por Deus na sua lei eram insuficientes em si e não substituía a dedicação genuína e sincera à obediência a Ele.
Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento podem ser batizados em água, participar da ceia do Senhor, da adoração ou de cânticos de louvor, sem um coração realmente dedicado a Deus e aos mandamentos da sua palavra. Nenhum ritual religioso pode substituir a obediência que é própria da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5, né? Então é o que eu falo para os irmãos, né? A outra live eu já falei sobre isso, né? No livro de João fala que aquele que ama faz o quê? Guarda os mandamentos, obedece, né? Então basicamente nisso, né? A fé propriamente dita, né? Eu já até gravei um vídeo falando sobre a fé. Muitas pessoas acreditam que a fé é o ato de crer que Deus existe. Não vamos nos enganar, né, meu irmão? Crer que Deus existe é importante, mas até o diabo sabe que Deus existe, né? Ele sabe que Deus existe e ele lê a Bíblia, que a palavra de Deus diz, que ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, atira-te de cima desse pináculo, porque está escrito que os seus anjos darão a ordem a teu respeito para te guardar. Então, se ele crê em Deus e se ele lê a Bíblia, não faz dele um crente verdadeiro, um servo de Deus, né? Então, tem muitos hoje dentro da igreja que tem esse comportamento, né? Acho que só porque crê em Deus tem fé. Não. A fé, ela propriamente dita, vem da obediência, né? É lógico que crer que Deus existe é algo importante, né? Mas primordial é obedecer a palavra de Deus e obedecer a Deus, né? Se você ama a Deus, você obedece, guarda o mandamento, estatuto e juízo de Deus. Então está dizendo aqui, nenhum ritual religioso pode substituir a obediência que é própria da fé. Romanos capítulo 1, versículo 15. Eu já gravei um vídeo no meu canal falando sobre o sacrifício de tolo, né? Então quem quiser ver pode entrar lá. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Vamos para o capítulo 41 de Salmo. Salmo 41. O cuidado de Deus para os pobres. Davi queixa-se da traição de seus amigos, dos seus inimigos e busca o socorro de Deus, né? Então no versículo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Vamos para a análise. Deus tem cuidado especial dos fracos e indefesos e abençoa quem demonstra compaixão pelos necessitados. Os versículos 1 e 3 explanam o princípio. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se tivermos compaixão de Deus pelos necessitados, poderemos orar com confiança para Deus nos livrar nas dificuldades, guardar-nos do mal, abençoar a nossa vida, aniquilar o poder de Satanás e dos nossos inimigos, e nos dispensar sua presença e cura quando estivermos enfermos, né? Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 ao 11, Provérbios capítulo 29, versículo 14, Isaías capítulo 11, versículo 4, fala sobre isso, e Mateus capítulo 6, versículo 30. Ok, paz do Senhor para os irmãos que estão chegando aí na live. Então no versículo 9 fala assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então vamos fazer a interpretação do mesmo, né? Jesus citou este versículo e o aplicou a Judas Iscariotes, que, sendo um amigo de confiança, traiu o Salvador, né? Como diz Mateus capítulo 26, versículo 14, né? João capítulo 13, versículo 18 e Lucas capítulo 22, versículo 3. Agora vamos para o capítulo 42, Salmo 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. Versículo 1 e versículo 2 eu vou ler. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrei e me apresentei ante a face de Deus.
título, né, Os Filhos de Corá. Trata-se de uma família de levitas cantores, né? Você pode ver lá em 2 Crônicas, acho que é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Para o termo masquil, né? Salmo 32. Versículo 2 fala: a minha alma tem sede de Deus. Assim como a água é essencial à vida física, né? Assim também, Deus e sua presença são essenciais à satisfação e à normalidade da vida. O verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça, bênção e operação sobrenatural na sua vida. Aqui nós vemos duas verdades. Primeira verdade: sem sede de Deus a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir nosso anelo pelas coisas de Deus. Acautele-se dos cuidados deste mundo, da busca das coisas terrenas e dos prazeres que tiram a fome e sede de Deus, e o desejo de buscar a sua face em oração, como dizem, acho que Marcos capítulo 4, versículo 19. Segunda verdade: devemos orar para que aumente o nosso anseio pela presença de Deus, que nosso desejo pela plena manifestação do Espírito Santo cresça e que se aprofunde a nossa paixão pela plenitude do reino de Cristo e sua justiça, até clamarmos por ele de dia e de noite, com sede sincera, assim como o servo brama pelas correntes das águas em tempos de seca. Mateus capítulo 5, versículo 6, né? Então, a citação bíblica que eu dei foi Marcos capítulo 4, versículo 19, quando a gente está fazendo a análise do capítulo 42, versículo 2, né? Marcos capítulo 4, versículo 19. É isso mesmo. E 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19. Bom, agora que eu já corrigi, né? Vamos ao versículo 6 do capítulo 42 de Salmos. Ó meu Deus, dentro de mim, minha alma está abatida. Portanto, lembra-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Amém. Vamos à interpretação do mesmo. Aqueles que têm sede de Deus e anseio por uma manifestação maior da sua presença, podem vir a experimentar certa demora. Mesmo assim, o crente fiel continuará tendo sede de Deus e buscando a sua presença. O Senhor tem prometido que abençoará os que têm fome e sede de justiça, os quais não se contentam com menos do que a plenitude da bênção divina. Mateus capítulo 5, versículo 6. Em meio ao silêncio de Deus, devemos persistir em conhecê-lo e experimentar uma manifestação maior do Espírito Santo. Como diz Atos capítulo 2, versículo 38 ao versículo 39. Não devemos desanimar, mas sim por nossa esperança em Deus, né? Por nossa esperança em Deus e confiar no seu imutável amor. Amém. Então, meus irmãos, aqui fala sobre o silêncio de Deus, né? Que em momentos que o Senhor se mantém em silêncio, né? Que o céu se torna em bronze, parece que ele não está ouvindo as nossas orações. Nós temos que continuar perseverando, buscando ao Senhor, né? Não podemos desanimar, como muitos crentes fazem, né? Tem muitos crentes que eles começam firme na obra de Deus, né? Eles começam firme, eles começam animados, eles começam com todo aquele fervor, né, do primeiro amor, mas depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 2 anos, ele já começa a diminuir, já começa a ter que rastejar ele para ir na igreja, sabe? Parece que tem que rastejar a pessoa para levar a pessoa para ir na igreja, para poder buscar as obras de Deus, né? Então é difícil, meu irmão, mas tem que continuar, tem que perseverar até o final, né? Porque a salvação, né, é perseverar, for fiel até o fim, né? Não é só até a metade, não. Não é só até a metade, não, é até o fim. Capítulo 44. O povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos mais presentes. Vou ler o versículo 9.
Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não saiais com os nossos exércitos. O salmista crê que o povo de Deus está sofrendo e sob derrota porque Deus o abandonou. Contudo, está perplexo, porque não vê pecados que motivem semelhante rejeição, pois permanecem fiéis a Deus e ao seu conserto. Tal situação exemplifica a experiência dos filhos de Deus que, mesmo os retos e inculpáveis como Jó, não deixam de passar por grandes adversidades, por períodos difíceis de provação e momentos em que a presença de Deus parece ter se retirado. A resposta disso acha-se no versículo 22, né? Então a gente vai ler esse versículo 22, né? Por que então, né? Que os inculpáveis como Jó e como os crentes que são retos, inculpáveis, eles passam por um período difícil de provação, né? Em momentos que parece que Deus retirou, né? Retirou dele. Então a gente vai ver no versículo 22. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha aí. Então vamos fazer a interpretação do mesmo. O Espírito Santo revela que o sofrimento vem ao povo de Deus por causa da sua fidelidade a Ele, no momento hostil. O apóstolo Paulo cita este versículo em Romanos capítulo 8, versículo 36, para ensinar que todos que se identificam com Cristo e que não se conformam com o mundo ímpio enfrentarão aflições. Enfrentarão aflições, perseguições e outros sofrimentos. Ao mesmo tempo, o povo de Deus tem como certa a vitória em Jesus Cristo, sabendo que sofrimento algum pode separá-lo do amor de Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 17 ao 36. Amém. Glória a Deus. Então aqui é o sofrimento do justo, né? Eu até gravei no meu canal um assunto mais aprofundado sobre isso, né? Por que o justo sofre, né? Então, meus irmãos, basicamente, né? O Espírito Santo aqui, ele nos revela que o sofrimento vem do povo de Deus por causa justamente disso, né? Da fidelidade a Ele, né? Fidelidade a Ele. Em um mundo hostil, né? Então, você vê, por exemplo, isso, um exemplo claro disso, uma evidência mais direta possível disso, referente aos pregadores, né? Os irmãos fiéis aí que estão pregando o reino dos céus com o microfone nas ruas, né? São tão difíceis de encontrar, mas quando a gente vê, sempre passa uma pessoa e começa a questionar aquele homem, começa a perseguir, né? Mas aí a gente vê os baile funk aí, as festinhas mundanas atravessando aí, ninguém chama a polícia, ninguém se incomoda com a festa mundana ímpia, né? Mas quando o servo de Deus abre a Bíblia e começa a falar, você vê que o inferno se levanta inteiro, né? Então é basicamente isso, meu irmão, é basicamente isso. É por aí que está o negócio, né? A gente tem que entender uma coisa, quando a gente está falando, a palavra de Deus ela tem poder. E quando a gente está pronunciando ela alto, a gente mexe com o outro lado, entendeu? Com o outro lado, o lado das trevas, né? Então, esteja preparado para isso, né? Porque vai levantar mesmo. Mas maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo, tá? Não precisa temer, não. Capítulo 45, versículo 6 ao 7. Vamos lá. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Versículo 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Vamos para a interpretação do mesmo. Versículo 6 e versículo 7. O teu trono, ó Deus, é eterno. Estes dois versículos têm em Jesus Cristo o seu pleno cumprimento, né? Tem em Jesus Cristo o seu pleno cumprimento. O autor de Hebreus aplica estes versículos à exaltação, preeminência, autoridade e caráter de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8, né? Vou marcar aqui porque eu gostei
Gostei desse, vai ser o título da live, né? Tô gravando aqui, eu vou colocar lá no YouTube. Gostei demais dessas palavras. Vamos lá. O autor de Hebreus aplica estes versículos à exaltação, preeminência, autoridade e caráter de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8 está falando sobre isso. E aqui ele dá 4 verdades sobre isso. Primeira verdade, o domínio de Cristo será para sempre, para todo sempre, né? O domínio de Cristo será para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. O rei messiânico é chamado Deus, no versículo 6, e é diferenciado de teu Deus, que quer dizer o Pai, no versículo 7. Esta distinção harmoniza-se com o ensino do Novo Testamento de que tanto Cristo quanto o Pai são Deus em plenitude, né? Segunda verdade, neste salmo vemos a característica mais proeminente de Cristo, em termos de amar e aborrecer. Ele ama a justiça, pois ela caracteriza seu reino, uma vez que sua alegria consiste no cumprimento da vontade do Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Ele ama sobremaneira a justiça em todas as suas manifestações. Efésios capítulo 5, versículo 26, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Tanto quanto ele ama a justiça, assim também aborrece a iniquidade. Ele deixou isto claro ao morrer na cruz, para debelar o mal e salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Enquanto ele esteve na terra, defrontou-se com todas as formas de pecado, uma geração perversa. Mateus capítulo 12, versículo 39. As forças satânicas da iniquidade. Marcos capítulo 1, versículo 34 a 39. E a hipocrisia entre o povo de Deus. Mateus, versículo 23. No fim dos tempos, ele voltará para estabelecer a justiça na terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 22. Terceira verdade. Porque Jesus ama a justiça e aborrece a impiedade, Deus o estabeleceu a ungí-lo sobre todos os demais. Esta unção refere-se à glória, bem-aventurança e autoridade que Deus lhe deu. O óleo de alegria relaciona-se diretamente com a unção pelo Espírito Santo, né? Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17, Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Quarta verdade, semelhantemente o derramamento abundante do Espírito Santo sobre o povo de Deus virá somente à medida que esse povo ame a justiça com o profundo amor de Cristo. Além disso, o direito de servirmos como líderes espirituais do povo de Deus terá por base um amor à justiça, como o de Cristo, e uma contínua resistência ao mal. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Então, meus irmãos, aqui está falando que o Espírito Santo, derramamento, né? Muitas pessoas querem, né, ter esse derramamento nas suas congregações, né? Na verdade, né, eu não sou muito fã assim, de falar meu ministério, pastor fulano de tal. As pessoas, é comum as pessoas rotular isso, né? Mas eu acho assim, quem salva é Jesus, né? Então, meus irmãos, se queremos isso, né, no meio de nós, né, do povo de Deus, derramamento do Espírito Santo, é necessário uma contínua resistência ao mal, ao pecado, né? Além disso, o direito de temos que amar a justiça como Cristo amou, né? Basicamente é isso. É lógico que se somos uma nova criatura, os hábitos da velha criatura tem que acabar, né? Então, o que fazia antes é bom a gente largar. Entretanto, a gente sabe, né, que a gente sabe que tem alguns maus hábitos que eles são bem persistentes, mesmo após ter o Espírito Santo de Deus, né? Entretanto, né, é só continuar aí resistindo ao pecado, né? Tem que resistir, né? Porque a partir do momento que não tiver mais uma resistência ao pecado, não somos mais espirituais, somos carnais. Porque se não resistimos ao pecado, temos prazer no pecado. Então,
né? O pecado, ele dá prazer à carne, né? O apóstolo Paulo diz que temos que crucificar a nossa carne, né? E não abraçar ela, né? Como muitos por aí fazem hoje em dia, né? Querendo um evangelho de fácil aceitação, onde o indivíduo não precisa mudar em nada, né? Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho dá fruto de arrependimento. Então, é uma nova criatura, né? Basicamente, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, senão vou tomar muito tempo. Capítulo 46. A fé perfeita em Deus. Vou ler o versículo 1 e o 2. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vamos para a análise do versículo 1 e 2. Nosso refúgio e fortaleza. Embora todo crente às vezes passe por tempos de aridez espiritual, como diz Salmo capítulo 44, isto não é normal. Deus quer estar perto do seu povo e prover-lhe ajuda e consolo. Este salmo evidencia fé e confiança em Deus, em ocasiões de estabilidade e insegurança, né? Então aqui dá duas verdades sobre isso. A primeira verdade: em Deus temos o poder e a capacidade de enfrentar as incertezas e lutas da vida. Refúgio fala de abrigo no perigo, mostrando que Deus é nossa real segurança nas tormentas da vida, né? Como diz Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6. Fortaleza já refere-se à força divina na peleja do crente, né? Contra seus inimigos. Inclui o poder de Deus que opera em nós e nos capacita a vencer os obstáculos da vida. Segunda verdade. Conclusão. Deus é socorro bem presente na angústia. Ele está ao alcance do seu povo e quer que busquemos seu socorro em qualquer momento de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ele é suficiente em qualquer situação e nunca nos deixa só. Por isso não precisamos temer, né? Mas eu quero deixar algo bem claro aqui. Tá falando aqui, ele é o socorro presente em qualquer momento de necessidade, né? Irmãos, muitas vezes, né, a criatura só procura Deus quando tá tudo dando errado, mas a gente não precisa, meus irmãos, esperar momentos ruins para a gente procurar a Deus, não. A gente tem que adorar a Deus, né? Glorificar o nome de Deus em momento de alegria e momento de tristeza, como Jó fez, né? Então, mas geralmente a gente vê mesmo que, infelizmente, as pessoas procuram mais a Deus quando estão passando por um momento difícil. Quando tá com saúde, quando tá com dinheiro no bolso, some. Você nem vê o crente mais. E depois que recebe também, né, o seu milagre, ainda tem aqueles que ainda vão lá na igreja, né? Eu quero dar o testemunho de que eu recebi o meu milagre e tal. Mas muitos às vezes nem vai, né? Recebe o milagre e fica quietinho dentro de casa. Outros vão, dão testemunho, mas depois não voltam mais também, né? Então é uma situação difícil, né? Porque a pessoa parece que sempre tem que estar vivendo, né, na coisa ruim, na situação ruim, para poder estar buscando a Deus, né? Então não vamos esperar, né, as coisas ruins acontecer com a gente, não, né? Vamos buscar a Deus em todos os momentos, enquanto tiver fôlego de vida, né? Capítulo 46, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. O rio de Deus é o fluxo contínuo da sua graça, glória e poder no meio do povo salvo, né? Como diz Isaías capítulo 8, versículo 6, e Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Esse rio puro, vivificador, flui de Deus Pai, né? Deus Filho, né? E de Deus Espírito Santo. João capítulo 7, do 38 ao 39. Flui do trono de Deus e vivifica constantemente os santos, tanto os da terra, né, como diz João capítulo 4, versículo 13, versículo 14, como os do céu, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. A bênção suprema desse rio é que ele traz Deus para o meio do seu povo, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, aleluia, glória a Deus. Versículo 7, versículo 11.
Olha aí, meus irmãos. Então o rio, ele é o fluxo contínuo da graça de Deus, né? Ele é o rio que coloca o Senhor no meio de nós, né? Entre nós. Vamos ao versículo 10 do capítulo 46. Aqueitai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqueitai-vos. O hebraico aqui também admite a tradução, né? Soltem-se, larguem as coisas que impedem o crente de exaltar a Deus e de dar-lhe seu devido lugar na vida. Olha aí, meus irmãos. Então vamos largar, né, essas coisas que estão prendendo a gente, né? É como eu disse, né, os maus hábitos, né? Quando a gente aceita Jesus, ainda a gente tem muitos maus hábitos, né? Eu até gravei um vídeo relacionado sobre isso, falando a idolatria, né? O primeiro vídeo que eu fiz, falando o que é a idolatria, e a idolatria no dia a dia. Estão lá no meu canal do YouTube, quem quiser é só clicar aqui, ó, que você vai abrir a página lá, e você vai ser redirecionado lá para o meu canal. Tem muitos estudos edificantes lá, né? Vamos para o capítulo 49 de Salmos. A beleza e os privilégios de Sião. Cântico salmo para os filhos de Corá. Versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, no seu Monte Santo. A cidade do nosso Deus e do grande rei é Jerusalém. Mateus capítulo 5, versículo 35. Ela será estabelecida para sempre. Aquilo que Deus começou no Antigo Testamento, ele completará na Nova Jerusalém, no fim dos tempos. Como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 10, né? Eu também já fiz um estudo, eu acredito que eu já fiz, né? A cidade de Jerusalém. Então, se eu tiver gravado, tá lá no YouTube lá. Porque eu já gravei tantos que eu já até perdi já a conta já. Vamos ao versículo 14 do capítulo 48. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. A análise do mesmo. Deus tem dado a certeza que ele será o guia constante e fiel do crente durante toda a sua vida, no momento da sua morte e daí até o eterno lar, onde estaremos com ele para sempre. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Amém. Vamos para o capítulo 49. A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Vou ler o versículo 1 e depois o 20. Versículo 1. Ouve isto vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Vamos à interpretação. Ouvi. Esse salmo ressalta tanto a futilidade de confiar nas riquezas, como a condição transitória de tudo o que há na terra. O salmista declara que a pessoa cujos valores da vida consiste na abundância de bens, ou nos prazeres, ou na fama deste mundo, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, e Lucas capítulo 12, versículo 15. Ao invés de buscar a Deus e ao seu reino, perecerá. Por outro lado, os que vivem para Deus serão libertos do poder da sepultura, né? Aqui está recomendando um estudo também que eu já coloquei lá no canal, Riqueza e Pobreza, que fala sobre isso, né? Então aqui, meus irmãos, olha o jeito que ele fala, né, a respeito disso, né? Ressalta tanto a futilidade de confiar nas riquezas, né, como a condição transitória de tudo que há na terra, né? Então, está falando do versículo 1 e o versículo 20 do capítulo 49 de Salmos, né? A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Então, muitos são aqueles que confiam, né, na riqueza, nos bens materiais, que
que declara a pessoa cujos valores da vida consistem na abundância de bens, nos prazeres ou na fama deste mundo, né? São muitos aqueles que são assim, né? Muitos são aqueles, né? Mas eu posso afirmar que qualquer um que vive a sua vida focado nisso é um crente carnal, tá? É um crente carnal, porque um crente espiritual não está com a cabeça em bens materiais. Isso tudo aqui só te prende na terra, né? Isso daqui, como a palavra de Deus diz, nos prazeres da carne, né? A fama deste mundo, a abundância de bens, né? Nas riquezas, confiar nas riquezas, tudo isso é uma futilidade, né? A palavra de Deus diz, né? Então, meus irmãos, a gente vê até o exemplo dos próprios egípcios, né? Eu sempre gosto de pesquisar como eles viveram, até porque a palavra de Deus diz sobre eles, né? Então os egípcios eram um povo assim, né? Eles eram um povo extremamente pagão, cultuavam demônios, tinha lá a sua seita demoníaca, né? O ocultismo entre eles. E a própria pirâmide é um caixão, né? Praticamente é um caixão. E você vê que tem um pessoal assim até que fala assim, quando alguém é muito sovino, né? Aquele mão fechada com dinheiro, ele fala assim, se você vai levar para o seu túmulo, né? Os egípcios levaram, os egípcios levaram para o túmulo, né? Então foram achados lá no templo, na pirâmide, né? Quando eles estavam lá, o sarcófago do faraó lá, e todo aquele ouro, né? E interessante, né? Que a metade do ouro, que muita coisa, ouro, pedras preciosas, foram saqueados, né? Com o passar do tempo. Então, pouca coisa que tem no museu, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, meus irmãos, eles confiaram no dinheiro e, né, não confiaram em Deus. Basicamente isso. E tem até uma múmia, né? Eu acredito que o nome dela é a múmia que grita, né? Então, se você vê, né, até a forma, a expressão, né, a última expressão que aqueles homens tiveram antes da morte, você vê que é um negócio horrível, sabe? Um negócio agonizante. Eles não partiram em paz desse mundo, eles não partiram em paz, eles partiram em grande dor, em grande sofrimento, né? Então assim também na nossa vida, meus irmãos. Assim é na nossa vida. Não podemos confiar nessas futilidades, né? Nos bens materiais, na fama, na riqueza, né? Isso daí só prende a gente na terra. Só prende a gente. A gente tem que confiar nos tesouros, mais nos tesouros que está lá no céu, né? Então, para a gente ganhar os tesouros que estão lá nos céus, basta a gente fazer a obra de Deus que nós teremos o nosso galardão lá em cima, né? Até porque aqui a terra, a gente já sabe que as pessoas podem tomar de você, você pode ser roubado, onde a traça o ferrugem consome, e por aí vai, né? Já estão cansados de ouvir isso, né? Capítulo 40. Salmo capítulo 40. Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. De novo, hein? Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor chama a todos os fiéis para que sempre busquem em tempos de necessidade e lutas. Deus deseja atender nossas orações, ajudar-nos e ter seu nome conhecido como um Deus que livra o seu povo. Amém. Glória a Deus. Então aqui fala de novo, né, sobre o tal do, né, a obediência, né, fala sobre Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, né? Muita gente hoje em dia inverte a polaridade, né? Por quê? Obedecer é maior que sacrificar, é melhor que sacrificar, né? Então, muita gente faz aqui, ó, primeiro é obedecer, depois sacrificar. As pessoas fazem assim, ó, sacrificar, depois obedecer, né? Não vamos inverter, meus irmãos. Olha aqui a palavra de Deus aqui, ó. Olha o título do Salmo 50, capítulo 50. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Já gravei o vídeo, sacrifício de tolo. Não vou entrar em detalhes, né? Então não pensem, né, a respeito disso. Não invertam a polaridade. Não invertam a ordem, né, de valores. Versículo 16
do capítulo 50. E depois vou ler o versículo 23. 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que toma o meu conserto na tua boca? Versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que tens tu que tomar o meu conserto na tua boca? Vamos à interpretação do versículo 16 e 23 que a gente acabou de ler. O Senhor faz uma severa advertência aos iníquos hipócritas entre o seu povo e ameaça fazer em pedaços, né? No versículo 22 fala sobre isso, né? Vou ler o versículo 22 rapidinho aqui. Ouve, pois, isto, vós que vós esqueceis de Deus, para que vós não façam pedaços sem haver quem vos livre. Agora vamos continuar aqui a análise. Os que fingem devoção, né, que reivindicam a salvação segundo o conserto e as bênçãos da sua palavra, mas que ao mesmo tempo ignoram seus justos mandamentos e se conformam com a impiedade de uma sociedade perversa, no fim não terão livramento, como diz o versículo 22. E ainda receberão maior condenação. Mateus, versículo 23, capítulo 14 e 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 24. Olha que interessante aí, viu, meus irmãos? Muito tempo que a gente já não ouve isso por aí, né? Pelas igrejas fora que tem por aí, né? Vou até ler de novo. Os que fingem devoção, o que mais tem, né? Famoso, né? Enfim, os que fingem devoção, que reivindicam a salvação segundo o conserto e as bênçãos da sua palavra, mas que ao mesmo tempo ignoram os seus justos mandamentos e se conformam com a impiedade da sociedade perversa, no fim não terão livramento e ainda receberão maior condenação, né? Para o desapontamento deles, né? Eu classifico esse indivíduo aqui, né, como o famoso crente carnal. Ah, o crente carnal. O que falar desse indivíduo, né? O crente carnal. Crente carnal, crente girafa, tá com o corpo na igreja, a cabeça no mundo. Por aí vai, né? Por aí vai. O crente carnal no fim vai ter uma desilusão bem interessante, né? Olha o que o estudo tá falando do crente carnal aqui, ó. O que o crente carnal faz? Ele alega que serve ao Senhor, né? Entretanto, ignora o seu justo mandamento, se conforma com a impiedade de uma sociedade perversa, né? E o que vai ser o fim do crente carnal? No fim, não terão livramento e ainda receberão maior condenação. Ah, coitado do crente carnal, hein? Coitado do crente carnal. Vamos lá, capítulo 51 de Salmos. Salmos, capítulo 51. Se tiver crente carnal na live aí, vai sair tudo, hein? Meu Deus, eu creio que tem mais espiritual, né? A gente tem que ter fé na humanidade, né? Fé em Deus e na humanidade também, né? Tá, vamos lá. Capítulo 51. Fé não, né? É mais uma esperança do que uma fé, mas enfim. Capítulo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele remove um espírito reto. Renove, né, no caso. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. E a minha dicção, como sempre, excelente, né? Mas enfim, né, irmãos? A gente não fala, né? Eu acho que eu não falo assim, não tenho uma dicção tão boa, né? Mas Moisés o que? Gaguejava, né? E na falta de homens de Deus, lá no Antigo Testamento, Deus usou um jumento, né? Então qual é a dificuldade de Deus me usar, né? Vamos lá. O título, né? Salmo de Davi. Conforme se lê no título, este salmo de confissão é atribuído a Davi, alusivo ao movimento em que o profeta Natan revelou seus pecados de adultério e homicídio, né? Onde está isso? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 e 13. Aqui nós vemos duas verdades sobre isso. Primeira verdade,
Note-se que este salmo foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus e de modo tão grave que foi privado da comunhão e da presença de Deus. Aí chega a pessoa e me fala assim: ah, mas Deus só quer o seu coração, Deus só quer meu coração. Não tem problema em pecar não, não tem problema em pecar não, que Deus vai te perdoar. Amém. Mas olha aqui o que aconteceu com Davi, ó. Pecou contra Deus de modo tão grande, olha a consequência do pecado dele, ó. Foi privado da comunhão e da presença de Deus. Ah, essa parte aqui muitos já não falam, né? Pois é. Segunda verdade, provavelmente Davi escreveu este salmo já arrependido, após Natã declarar o perdão divino. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 13. Está lá escrito lá. Davi roga contritamente a plena restauração da sua salvação, a pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria. Interessante, né? Como tinha homens de Deus naquela época, né, meus irmãos? Como tinha homem de Deus naquela época. Porque aqui está falando o seguinte: Natã revelou pecados de adultério e de homicídio. Quem é que tem aí coragem aí, né? Muitos hoje em dia se intitulam homem de Deus, né? Será que é homem de Deus mesmo? Será que se Deus mandar ele lá pregar por adúltero e por homicida, ele vai ter coragem de fazer isso? De apontar o dedo na cara do homem e falar isso, sabendo do risco que ele corre? E muitas vezes até o risco de morte? Pois é, isso aqui que eu chamo de homem de Deus. Não é esses coach motivacional aí não, que só fica pregando prosperidade, prega aquilo que os outros querem ouvir, recebe os seus aplausos, né? Escolhe o dia inteiro a palavrinha mais bonitinha para adoçar a boca deles, né? Pode ter certeza, né? Deus ele chama a gente para pregar, né? Então, vamos pregar, não seremos omissos ao pecado, mesmo que estejamos em uma situação de risco, né? Por quê? Risco por quê? Quando a gente está pregando a palavra de Deus, pode acontecer sim, né? Alguma coisa, né? Referente a isso. Mas a gente sabe, né? Que é muito pior a gente ignorar a voz de Deus, né? Porque aqui o profeta Natã teve coragem, né? Teve coragem, foi lá, apontou o adultério e o homicídio ao rei Davi lá. E aí? Será que os homens de Deus hoje em dia têm essa coragem aí também? Hã? Pois é. Vamos pensar que sim, né? Vamos pensar que sim. Capítulo 51, eu vou ler capítulo 51, né? Eu vou ler o versículo 1, depois o 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora, versículo 19. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então vamos fazer a análise sobre esses dois versículos. Versículo 1, versículo 19, que a gente acabou de ler. Tem misericórdia de mim. Todos que pecam gravemente e que estão opresos por sentimento de culpa, podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus, se o buscarem conforme a natureza e a mensagem deste salmo. A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, misericórdia, benignidade e compaixão de Deus. Você pode notar no versículo 1 a forma que ele disse. De um coração verdadeiramente quebrantado e arrependido, e em sentido pleno, na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 1 ou 2. Então aqui, basicamente é o seguinte, a pessoa pecar, tudo bem, pecou, você reconhece o pecado, você confessa o pecado e segue isso daqui, ó. Segue isso daqui. Igual Davi fez, A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, misericórdia, benignidade e compaixão de Deus. Nenhum coração verdadeiramente quebrantado e arrependido. Tá? Verdadeiramente quebrantado e arrependido. Tem que ser verdadeiro. Esse arrependimento tem que ser verdadeiro, Do contrário, já sabe. Então aqui está falando em um coração verdadeiramente quebrantado
e arrependido, né, como nota o versículo 17. E em sentido pleno, na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados, como diz 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2. Tá, vamos ao versículo 3 agora do capítulo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Vamos para a análise do mesmo. Às vezes a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorre facilmente. A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores, antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração do favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por ele. Meu Deus do céu! Vocês viram, meus irmãos? Pois é. Então aqui fala que às vezes a certeza desse perdão, às vezes a restauração, né, ela não ocorre imediato, né? Ajoelhou, me desculpe pelo meu pecado. Não, ela não ocorre algumas vezes imediatamente nesse ato. Mas, olha o que a palavra diz. Às vezes a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorre facilmente, né? Então aqui está dizendo assim, a pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado de arrependimentos e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração a favor de Deus. Vou ler de novo, hein? A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores, antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração a favor de Deus, né? Tá vendo, meus irmãos? Pois é. E o crente carnal vive a vida só pensando, né? Que Deus vai... Deus vai me perdoar, né? Tá tudo bem, Deus vai me... Ele tem a consciência dele assim. Não importa o que eu faça, Deus sempre vai me perdoar. Amém. Não é uma mentira isso. Entretanto, o arrependimento tem que ser um arrependimento sincero, né? Sincero, com o coração contrito e quebrantado, verdadeiro, diante de Deus. Se a pessoa já está pensando em pecar para Deus perdoar, eu acredito que isso não tem uma certa sinceridade, né? Porque nós, como servos de Deus, nós temos que ter, na nossa convicção, evitar pecar, resistir o pecado enquanto der. Aí tudo bem, né? Você está com a mentalidade de resistir, você vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Só que a sua carne é fraca. Por a sua carne ser fraca, você pode chegar a pecar. Aí você terá consciência pesada sobre isso, que é um ótimo sinal. A consciência pesada é um sinal que o Espírito Santo de Deus ainda continua, né, queimando dentro de você. Você não está em morte espiritual, né? Qual a diferença da morte espiritual da morte que não é espiritual? A morte espiritual não tem consciência pesada. A pessoa peca deliberadamente. Não tem mais consciência pesada. E a pessoa que não cometeu morte espiritual, ele tem consciência pesada pelo pecado, ele tem consciência que ele fez errado, ele fez um negócio errado, né? Então basicamente é essa a diferença entre um e dois, entre um e o outro. É lógico que vai muito além disso, né? Eu só estou dando um resumo muito prévio aqui, só para os irmãos entenderem. Então, meus irmãos, o crente carnal, ele deveria pensar a respeito disso, né? A respeito disso aqui, ó. Que o perdão ele não é tão fácil assim. Alguns pecados, né? Algumas restaurações não são tão fáceis assim não, tá? Que pode levar um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores, né? Até a pessoa ser totalmente restaurado, né? E voltar àquela alegria da salvação, enfim. Então, eu acho que não vale a pena, né? A gente dar lugar à nossa carne, né? Será que vale? Muitos falam que, né? Já ouvi muita gente falando ao contrário disso aqui que a gente leu, né? Que a pessoa peca e não tem consequência pelo pecado e que Deus vai perdoar na mesma hora, né?
aqui a gente viu que não é bem assim, não é 100% assim, né? Que não é 100% assim, não. Capítulo 51, versículo 4, vamos lá. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, né? Vamos à interpretação do mesmo. Contra ti pequei. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim, que antes de tudo ele foi cometido contra Deus e a sua palavra, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 a 10, fala sobre isso. Então aqui Davi, você vê, né, que Davi, ele cometeu o pecado, entretanto ele não jogou a culpa pelo pecado dele no próximo. Hoje em dia muita gente faz isso, muita gente. Eles sempre colocam a culpa na terceira pessoa. Ou é o diabo, ou é a pessoa que tentou ele, né? Sempre tem uma terceira pessoa para poder jogar a culpa do pecado dele. Ele se isenta da culpa do seu pecado, do seu erro, para colocar a culpa nos outros, né? Davi não fez isso. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim, que antes de tudo, ele foi cometido contra Deus e sua palavra, né? Então aqui ele está 100% consciente, né? Que o pecado dele não foi cometido, não foi outras pessoas que fez ele pecar, que influenciou ele pecar, mas ele pecou contra Deus primeiramente, né? Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Ok. Davi reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Em outras palavras, ele reconhece que sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida através da redenção em Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós. E aqui está dando uma citação sobre o estudo a regeneração, né? Então, se você quer saber o que significa a regeneração, tá no meu canal do YouTube. É só você clicar aqui na bio que você vai abrir a página aí do TikTok e você vai ser redirecionado lá para o YouTube. Amém? Então, basicamente é isso, né? A gente, né, aqui Davi está reconhecendo, né, que ele tem uma propensão natural para o pecado, né? Então, naturalmente, a gente peca, né? E as coisas boas, né, não é natural, né, para o ser humano. A gente tem que buscar as coisas boas. A natural vem automaticamente, porque nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza do pecado, né? Então, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus não. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador, face aos seus pecados, não haverá qualquer esperança de salvação. João capítulo 16, versículo 8. Olha só, meu irmão, que coisa, né? Então aqui Davi está implorando a Deus, né? Ah, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? E o que acontece, meu irmão? Quando o Espírito Santo de Deus é retirado, morte espiritual, né? O crente carnal, alguns crentes carnal, alguns não, na maioria das vezes o crente carnal ele tem o Espírito Santo de Deus, entretanto, ele está frio espiritualmente porque não renuncia a sua carne, nem os prazeres pecaminosos do mundo, né? Dentre outras coisas. Então, ele tem o Espírito Santo de Deus? Tem. Mas ele não é capaz de ouvir as orientações do Espírito Santo de Deus, né? Porque ele faz o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, né? Extinguir, né? Não extingais o Espírito, né? E em Efésios capítulo 4, versículo 30. Tome cuidado para não entristecer o Espírito, no qual foram selados para o dia da redenção, né? Então entristecer, ou seja, deixar o Espírito Santo de Deus triste,
né? E se ele ficar triste, o que acontece? Morte espiritual. Não, se ele ficar triste, esfriamento espiritual, que configura um crente carnal, né? E se ele ceder mais ainda, né, nas profundezas do pecado, afundar mais, aí já pode ir para a morte espiritual. Irmãos, o esfriamento espiritual e a morte espiritual do crente que está carnal, para ele passar para a morte espiritual é 2 palitos, tá? É 2 palitos, é fácil, né? Entretanto, o rei Davi, né? Davi sabe muito bem, né? Não retires de mim o teu espírito. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador face a seus pecados, não haverá qualquer esperança da salvação. Ou seja, mesmo que o crente seja carnal, né? E dê lugar à sua carne, entre outras coisas pecaminosas, ele pode se voltar a Deus em arrependimento, né? Ele pode se arrepender. Agora, quem está em morte espiritual pode se arrepender? Poder até pode, mas é muito difícil que ele se arrependa. É muito difícil. Aqui está falando, não haverá qualquer esperança de salvação, né? Caso o Espírito Santo de Deus seja retirado. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador, faça os seus pecados, não haverá qualquer esperança de salvação. João capítulo 16, versículo 8. Então, o Espírito Santo que convence e repreende o crente do pecado, né? E quem não tem o Espírito Santo? Aí que tá, né? Versículo 12, vamos lá. Capítulo 51, versículo 12. Torna a dar-me a glória da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos à interpretação do mesmo. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, mas observe-se o seguinte, a respeito da sua vida, né? E aqui dá 2 verdades. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim, na sua própria vida, na sua família e no seu reino. Onde está a prova disso? 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 14. Segunda verdade, as terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. 2 Samuel capítulo 12. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz, né, que mesmo que Davi tenha se voltado a Deus e Deus perdoou a ele sofreu consequências do pecado até o fim da sua vida, né? Sofreu na sua vida, na sua família e no seu reino, né? Se você quer saber aí, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 14, né? Então tem gente que fala isso, né? Deus ele perdoa, pode perdoar seus pecados, amém, perdoa. E a consequência dele? Será isenta? Será isenta de consequências do pecado? Não. Todo pecado ele tem consequência. A única coisa que vai diferenciar um pecado do outro vai ser a consequência dele. Pecados para a morte espiritual, as consequências deles são tanto quanto mais severas, mais danosas, né? Pecados que não são para a morte espiritual têm consequência também, como o esfriamento espiritual. Todo pecado ele é ruim. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Entretanto, a consequência dele muda sim. Muda. Então, basicamente, nós levaremos o opróbrio. O que é o opróbrio? Consequência do pecado. Rei Davi foi um exemplo disso. Cometeu homicídio, né? E adultério. Como assim homicídio? Ele matou a esposa do amigo dele. E depois teve relação com ela, né? Ou seja, ele pegou a mulher casada e ainda matou o marido da mulher. Ficou impune? É ruim que ficou, hein? É ruim que ficou. Não ficou impune. Eu podia ficar até amanhã, eu acho, né? Falando só das consequências negativas que ele teve na vida dele por esse pecado.
Mas o estudo vai ficar muito longo, então deixa quieto. Mas não ficou impune, não. Ninguém fica impune, irmão. Essa sensação de impunidade, as pessoas como eu posso dizer, são tolas, né? E achar que vai pecar e vai ficar inocente disso. Ah, ninguém tá me vendo. Meu pastor não tá me vendo. Meu marido não tá me vendo. Minha esposa não tá me vendo. Não tem polícia perto. Ninguém vai ficar sabendo. Não vai dar nada. Vai dar sim, irmão. Vai dar sim, porque Deus vê tudo. Deus vê 24 horas. Os olhos do Senhor são como duas chamas de fogo. Estão esquecendo o livro das obras. Existe o livro das obras. Tudo que falamos, deixamos de falar. Tudo que fazemos, deixamos de fazer, está sendo anotado. Naquele grande dia a gente vai ter que prestar conta. E nessa vida teremos que prestar conta. Muita gente associa o inferno como julgamento por ter a sua vida, por ter vivido de uma forma imprudente. Engano, engano e engano. A gente não precisa morrer para poder pagar por aquilo que a gente fez, tá? Basicamente isso. É lógico, por aquilo que a gente fez, baseado na palavra de Deus, né? Porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça dos homens é falha, infelizmente. Muitos assassinos com as suas mãos sujas de sangue inocente estão soltos aí, ó. Enquanto muitos inocentes estão presos dentro da cadeia. Não é verdade? É injusto ou não é? É injusto. Mas a lei do Senhor é injusta? Não é injusta. Quem que vai escapar da lei do Senhor, né? Ninguém escapa, meu irmão. Então pode ter certeza que uma hora ou outra, a mão vai pesar. E aí, meu amigo? Aí é como já diziam os antigos, né? Aí é com leite azeda. Pois é. Eu acho assim, a gente tem que guardar a palavra de Deus por amor a Deus, né? E também tem que ter sim um temor a Deus. Pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Porque, meus irmãos, nós como servos de Deus, estou falando dos servos de Deus justos, fiéis, que obedecem a palavra, né? Enfim, pacote completo de um servo de Deus. A gente já sofre muitas perseguições, né, por causa do inimigo. Se a gente sofre perseguição por causa do inimigo, não queira ver a ira de Deus, não queira ver a mão de Deus pesar sobre você, pela consequência do seu pecado. Rei Davi viu a mão de Deus pesar sobre ele, né? A minha espada jamais se apartará da sua casa, da sua cabeça, né? Será que vale a pena, meu irmão, provocar a ira de Deus? Eu acho que não, hein? Eu acho que não vale não, mas, enfim, cada um com o seu cada um, né? Capítulo 51, do versículo 17, fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha aí que coisa linda aí, ó. Então vamos fazer a interpretação do mesmo. Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por Ele. Isaías capítulo 57, versículo 15, Lucas capítulo 18, do 10 ao 14. Olha aí que coisa linda, meu irmão. Então Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza, por causa do pecado que a pessoa cometeu. Por quê? Porque quando a pessoa está nessa situação que eu acabei de ler, essa pessoa rejeita o egoísmo e o orgulho, né? E Deus fala que com certeza, né, nós seremos aceitos por Ele, né? Como diz Isaías capítulo 57, versículo 15, e Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Então, meus irmãos, o segredo é isso daqui, ó. Um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por Ele, né? Então, o segredo é isso aí, meu irmão. Agora vamos para o capítulo 53. Versículo 1. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe, né? Então esses salmos, né, a maioria deles são masquil de Davi, né? Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Vou ler o versículo 1 e o versículo 6. Disse, ó nécio, no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade.
não há ninguém que faça o bem. Versículo 6. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Vamos fazer a interpretação do mesmo. Honécio. Este salmo é quase idêntico ao Salmo 14, né? Aqui você nota, capítulo 14, versículo 1 ao 7. Agora vamos ao versículo 4, né, do capítulo 54, né, de Salmos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Deus é meu ajudador. Este salmo é uma oração apropriada para o crente ante perigo ou tragédia iminente. O salmista clama por socorro, certo de que Deus o atenderá com o seu poder de salvar, livrar e curar. Hoje o Senhor envia o Espírito Santo para ser nosso ajudador na terra e o sustentáculo da nossa alma. João capítulo 14, versículo 16. A importância do Espírito Santo aí, ó. Pois é, meus irmãos. Espírito Santo de Deus, muita gente associa ele apenas nas manifestações do Espírito Santo, línguas, profecia. Entretanto, ele é o nosso ajudador, né? Dentre outras coisas, né? Capítulo 55 de Salmos, versículo 4. Vamos ler o versículo. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Interpretação do mesmo. Talvez Davi tenha escrito este salmo logo após ser traído por seu filho Absalão, que deste modo tentou usurpar o trono. A rebelião de Absalão foi uma das muitas terríveis consequências do pecado de Davi com Batseba, é assim que pronuncia? Batseba, que ele teve que suportar, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 11 ao 12. O que eu falei lá atrás sobre as consequências do rei Davi, do pecado dele? Pois é. Então isso daqui já é consequência do pecado dele. Olha só o que ele está falando, olha só como que ele está orando, né? O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Tremor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Olha só, né? O lamento dele, né? Isso tudo por causa do pecado dele, né? Então tudo isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse pecado, mas ele foi ver lá, né, a Batseba lá, né? Pois é. O pecado dele, né, mais conhecido na palavra, você já sabe, né? Homicídio e adultério. Só o homicídio em si já é danoso, gigantescamente traz consequências negativas, né? Porque ele suja a mão de sangue do indivíduo, né? Então, o adultério aí piorou mais ainda, já estava ruim, então acabou de piorar tudo. Então aqui a gente vê que tem um oco dentro dele, né? Que tem um vazio que está corroendo a alma dele inteira, por causa desses pecados que cometeu aí. Versículo 6. Quem me dera asas como de pomba voaria. Interpretação do mesmo. Quando oprimidos pelos maus ou por inimigos espirituais, ou quando as preocupações da vida nos causam medo, angústia ou ansiedade opressiva, nós muitas vezes gostaríamos de fugir desses males daqui e assim obter descanso e alívio. Na maioria dos casos, porém, não nos é possível fugir de tais situações. A verdadeira solução está somente no refúgio em Deus. Podemos então fazer como fazia o salmista, invocar a Deus de tarde, de manhã e ao meio-dia, e lançar nosso fardo sobre o Senhor, confiando nele para nos sustentar, né?
Então é isso, meu irmão. Não adianta querer fugir, não, tá? Não tem como fugir. Muitas vezes não tem como fugir, né? Dessas tais situações. E que situação é essa que tá citando aqui? Pode ser além daqui, do que está citando. Qualquer situação de preocupação, inimigos, né? Opressão, angústia, ansiedade. Não dá para fugir. Então o que você vai fazer? A verdadeira solução está no refúgio em Deus. Podemos então fazer como o salmista fez, invocar a Deus de tarde, de manhã e ao meio-dia. Então basicamente é isso, meu irmão. Invocar a Deus em todas as situações e Ele vai te ouvir. Vai te dar o alívio para aquilo que você precisa. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vamos para a interpretação do mesmo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. É o que eu falei aqui atrás, ó. Né? Se estiver passando por situação, orar a Deus e buscar o Senhor. Quer ver? Olha só a interpretação, ó. Quando sob provações que de tão pesadas não podemos suportar, Deus nos convida a lançar sobre Ele nossos fardos e cuidados. Ele então conduz o peso juntamente conosco e nos sustém em todas as situações. Temos esse convite repetido pelo Espírito Santo ao longo da história da salvação. Jesus fez esse convite em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O apóstolo Pedro afirmou que os crentes devem humilhar-se diante de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E o apóstolo Paulo nos exortou a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração, com a promessa de que, assim, a paz de Deus guardará nossos corações e mentes. Basicamente sobre isso, né? Então, meus irmãos, é a palavra de Deus, não preciso nem falar muito sobre isso, né? Eu acho que nessa análise aqui, já foi extremamente proveitosa. Capítulo 56 agora de Salmos, né? E diz assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia que ele lhe conceda. Então vamos lá. Louvarei a sua palavra, versículo 4. Tá. Versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Vamos analisar essa passagem. Em tempos de incerteza e dificuldades, devemos louvar a Deus pelos seus justos mandamentos, suas promessas e por toda a palavra que Ele anuncia através da Bíblia. À medida que confiarmos em Deus e na sua palavra escrita, a fé substitui o medo e Deus torna-se nosso ajudador e libertador. Lembre-se da verdade. Deus está contigo. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 fala sobre isso, né? Então, meus irmãos, basicamente a palavra de Deus diz que à medida que a gente for confiando em Deus e na palavra de Deus, o medo vai ser transformado em a fé substitui o medo, né? E Deus torna nosso ajudador e libertador. Olha que coisa linda. Então vamos ao versículo 8. Vamos ao versículo 8 agora. Tá. Aqui já deu 1h20, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Meus irmãos, eu vou finalizar a live. Deixa eu ver aqui. Vou falar aqui até o versículo 62, né? E vou fechar a live. Vou finalizar a live porque já deu o tempo aqui estourado. Então vamos continuar.
Vamos fazer a interpretação do versículo 8 agora. Capítulo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas vagueações. Desculpa. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então vamos fazer a interpretação da mesma. Deus vê, conhece e registra por escrito todos os nossos problemas, aflições e sofrimentos. Salmos 139, versículo 16 e Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 32. Cada lágrima derramada por um crente fiel é altamente estimada por Deus e eternamente preservada na sua memória. Ele assim faz para consolar e recompensar o crente de conformidade com o seu sofrimento na terra. Cada provação em que fomos fiéis a Deus trará uma abundante ceifa de alegria e de glória quando estivermos com Ele no céu. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Portanto, quanto em aflição, preocupação ou pesadas lutas, nunca devemos esquecer que Deus nos olha com amor em todas essas experiências desagradáveis, doenças, noites sem poder dormir, problemas financeiros ou no trabalho, dentre outros, né? Dentre outros milhões por aí de problemas, né? Então vamos agora ao capítulo 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Versículo 1 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A sombra das asas de Deus representa seu amor, proteção, força e misericordiosa presença. O fiel se refugia sobre essas asas quando se chega a Deus em oração e na dependência dele pela fé. Sob suas asas estamos protegidos contra tudo o que for contrário ao propósito divino para a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, você está sendo protegido, né? Tudo que for contrário, né? Não prosperará, não. Capítulo 58. Davi reprova os ímpios. Deus os castigará e salvará os justos. Versículo 10. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Meu Deus. Então vamos para a interpretação. Este versículo expressa a alegria e o contentamento do povo de Deus quando o mal é vencido e eliminado. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento devem desejar em oração a aniquilação definitiva de todo o mal e o estabelecimento do reino de Deus no novo céu e na nova terra, né? Apocalipse capítulo 9, versículo 10. Vamos para o versículo 3 agora, do capítulo 59. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó, até aos confins da terra. Sela. Tá, vamos para o capítulo 60, do versículo 1. Em seguida eu vou falar do versículo 12. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Agora o versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. E o título do capítulo 60 de Salmos é Ação de Graça por Várias Vitórias. Miquitão de Davi de doutrina. Para o cantor mor sobre Suzã Edute, quando pelejou com os sírios da Mesopotâmia e com os sírios de Zobá.
e quando Joabe, voltando, feriu no vale do Sal a 12.000 dos edomitas. Então vamos para a interpretação. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu tens estado indignado. Davi confessa que o povo de Deus sofreu derrota na batalha porque Deus não os ajudou, nem os protegeu, visto que eles os deixaram, e não quiseram fazer a sua vontade. Nesta situação trágica, a solução para Israel era buscar a Deus com arrependimento e oração, renovar seu temor por ele e dedicar-se à vontade, à verdade. Da mesma maneira, nós do Novo Concerto teremos derrota espiritual em nossas igrejas familiares e individualmente, se pecarmos contra o Espírito de Deus e vivermos em parceria com a sociedade ímpia ao nosso redor, com soberba, longe dos princípios bíblicos, da verdade e santidade, Eu já gravei um vídeo, a mensagem de Cristo às 7 igrejas, Tá no canal por aí. Eu acredito que tá no canal. Então, meus irmãos, aqui tá falando basicamente que nós não devemos pecar contra o Espírito Santo, Até porque o pecado contra o Espírito Santo, se for blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, A palavra de Deus diz que é o único pecado que não tem perdão é o blasfemar o Espírito Santo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E está falando aqui também que não podemos viver em parceria com a sociedade ímpia ao nosso redor, com soberba, longe dos princípios bíblicos da verdade e santidade. Então esse papo aí de socializar, o crente não socializa com o mundo, O crente vai lá no mundo, pega a palavra e depois vai embora para casa. Esse negócio de ser amigo de ímpio aí não tem nada a ver com crente, não. Capítulo 62. A exortação a que se confie somente em Deus. Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Gedutum. Versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem minha salvação. Este salmista expõe um princípio que todo crente deve adotar em tempos difíceis de aflição ou oposição da parte dos inimigos. Devemos voltar-nos para Deus com o nosso verdadeiro refúgio libertador. Todo aquele que confia em Deus deverá dizer, aqui está 3 verdades: não permitirei que nenhuma aflição, crise ou sofrimento abale a minha confiança em Deus. Não somente dele vem o meu livramento, mas ele mesmo é a minha salvação e a minha fortaleza. Segunda verdade: nos tempos de preocupação ou ameaças, eu lhe entregarei os meus cuidados e em fervente oração lhe farei tudo o que há no meu coração. Terceira verdade: esperarei no Senhor para que ele haja em meu favor, seguro de que ele responderá com misericórdia e compaixão, tendo em vista os meus apertos. Capítulo 63, versículo 1, em seguida eu vou ler o versículo 11. Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Agora versículo 11. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Eita glória! Então vamos fazer a interpretação do versículo 3 e 11, Ó Deus, de madrugada te buscarei. Todo crente deve orar como Davi orou neste salmo, o qual descreve o profundo anseio por Deus, que o crente sente no seu coração, anseio, este que só encontrará satisfação numa íntima comunhão com Ele. Salmo capítulo 42. Leva-nos a conhecer a Deus e a testar a nós mesmos, perguntando, tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida?
ou vivo mais ocupado com as coisas seculares e passatempos mundanos, enquanto que a oração, a leitura da Bíblia e a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aí, meus irmãos, aí cabe a exortação de cada um, né? Agora vamos ao versículo 3 do capítulo 63. Versículo 2, no caso. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. O crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também anelar que o seu Espírito, o seu poder e a sua glória se manifestem na sua casa. Devemos orar para que Deus demonstre o seu poder contra o domínio satânico, a opressão demoníaca, né? Mateus capítulo 12, versículo 28, e Marcos capítulo 1, versículo 34 e versículo 39. O pecado, Romanos capítulo 6, e as doenças e enfermidades, né? Atos capítulo 4, versículo 30. Mateus capítulo 4, versículo 23. Devemos com fervor orar para que o evangelho convença e salve os pecadores. Atos capítulo 4, versículo 33 e João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Santifica-os, né? João capítulo 17, versículo 17. E os conduz à plenitude do Espírito. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Aqui eu já gravei o vídeo sobre o reino de Deus, né? Tá citando ele aqui, então vai lá ver no canal do YouTube. No versículo 6 diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Vamos para a análise. Juntamente com a oração e a leitura da palavra de Deus, devemos procurar concentrar nossos pensamentos nele de dia e de noite. Mostrar de Deus, lembrar de Deus não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante, a saber, pensar no céu e louvar a Deus ante a sua presença e seu senhorio. Tendo comunhão com ele, nada seria melhor do que ser nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fossem a respeito da sua graça, caráter, amor e plano para a nossa vida. E quando não pudermos dormir à noite, devemos então dirigir nossa mente e coração a Deus, né? Olha que coisa linda, meus irmãos. Então a primeira coisa que você fez ao acordar, ora a Deus e agradece por você ter acordado, que muitos já não têm esse privilégio. Muitos não têm esse privilégio. E quando você for dormir também, ore a Deus. Quando você for sair de casa também, ore a Deus. Quando você chegar em casa, ore a Deus de novo. A oração tem que ser algo diária, frequentemente, né? Vamos para o capítulo 64 para poder finalizar a live, né? Eu vou marcar aqui e amanhã a gente vai continuar, né? De onde a gente parou. Deus suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que lhe conceda. Tá, vamos lá. Versículo 1 ao 10. Versículo 1 e 10. Versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livre a minha vida do horror do inimigo. Versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. O salmista ora a Deus rogando proteção das tramas e trapaças dos seus inimigos. Podemos aplicar essa oração às lutas espirituais do crente contra Satanás. Devemos orar para que Deus nos proteja do maligno e daqueles que ele usa contra nós. Mateus capítulo 6, versículo 13. Nessas lutas, podemos confiar que Deus luta por nós, para nos salvar, né? Agora vamos ao versículo 4, né? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Vamos para a interpretação do versículo 4.
Nossa maior alegria é estar perto de Deus e desfrutar da comunhão com Ele. Isso é agora possível para todos os crentes, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 22. É a presença do Espírito Santo habitando em nós, Efésios capítulo 5, versículo 18. A Bíblia nos exorta a... A Bíblia nos exorta a continuamente nos aproximarmos de Deus, a fim de que recebamos sua misericórdia e fortaleza para nos assistir nas necessidades, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16. A maior vergonha do crente seria não dar o devido valor a esse privilégio da comunhão com Deus, tendo-o por indigno do nosso constante esforço. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao versículo 39. Então, meus irmãos, aqui fala basicamente que a nossa maior alegria, né, é desfrutar da comunhão com Deus, né? E a maior vergonha do crente não dá o devido valor a esse privilégio da comunhão com Deus, tendo por indigno do nosso constante esforço, né? Então, meus irmãos, eu vou ficando até aqui com a palavra.